A partir desse momento, eu peço que todos que estão presentes registrem no chat o seu nome completo e o seu cartão ponto, já que esse treinamento faz parte de um programa de capacitação do serviço de emergência e será enviado ao CGP, uma forma de qualificarmos o currículo de todos os que estão aqui conosco, tá? Muito obrigado pela presença de todos, todas as áreas de apoio, equipe multiprofissional, colegas de enfermagem, médicos contratados, médicos residentes, enfim, muito importante, agradeço muito a presença do serviço de radiologia aqui conosco, né? Doutorandos, alunos, 30 minutos a contar de agora, Sheila, e deixaremos as perguntas, as dúvidas, as oportunidades de questionamento, de melhorias, para os 15 minutos finais após a tua apresentação, tá? Muito obrigado mais uma vez, a palavra está contigo, Sheila. Perfeito, pessoal. Bom, boa noite a todos. Eu até demorei para compartilhar minha tela, porque eu estava olhando quem é que está aí presente, feliz, com muitas pessoas que ajudaram a construir, né, o que a gente tem hoje no serviço de AVC do nosso hospital e nesse atendimento de urgência que, desde lá de 2005, que a gente vem desenvolvendo. Então, feliz de ver um grupo grande de pessoas aqui que participaram disso. E a gente está para falar objetivamente, né, sobre o passo a passo do atendimento agudo do AVC, lembrando que o AVC é uma alteração súbita da circulação cerebral, que acontece de duas formas, ou rompe um vaso sanguíneo e causa o AVC hemorrágico, ou obstrui um vaso sanguíneo cerebral e falta sangue numa região do cérebro, causando AVC isquêmico, mas que a gente sabe que nesses casos a gente pode salvar todo esse território que está ao redor em sofrimento, mas que ainda não morreu, se eu abrir esse vaso. Então, essa é a primeira coisa para explicar para vocês por que a gente incomoda tanto para correr. Olha o que vai acontecendo à medida que o tempo passa. O cérebro vai morrendo, 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 e chega uma hora que eu não tenho mais cérebro para salvar. Então, cada minuto que passa, são 2 milhões de neurônios que morrem, e a gente tem que estar atuando como um time para rapidamente abrir esse vaso e levar esse paciente ao melhor estado funcional possível. Então, a gente vai fazer esse passo a passo do atendimento atendendo a Dona Maria, de 67 anos, hipertensa, diabética, usando enalapril e metformina, que hoje às 14 horas ela estava lavando louça e deixou cair um prato. Quando a filha perguntou o que estava acontecendo, ela não conseguia falar e caiu no chão. Imediatamente veio o SAMU, e o SAMU chegou no hospital, então, com 1 hora de início dos sintomas. Ela não obedecia comandos, tinha uma paresia da face direita, hemiparesia direita, perda de sensibilidade à direita no corpo, dificuldade para falar e para compreender, uma afasia global, um AVC grave, tinha uma pressão de 190/90, um HGT de 140, frequência cardíaca de 98 e uma saturação de 98%. Como é que a gente atende essa paciente que chegou, veio trazida do SAMU, que avisou previamente que estava levando a paciente, e chegou desse jeito ali no nosso box da UV? Tá? Então, chegou no serviço de emergência, eu zero o meu relógio para poder fazer a avaliação dessa paciente e atender ela o mais rápido possível, mesmo que ela chegue precocemente no meu serviço, certo? 2 possibilidades de entrada, se for como a Dona Maria, que entrou via SAMU, geralmente o SAMU pré-notifica, avisa que o paciente está vindo, e aqui é a primeira combinação que eu gostaria de fazer, vários fazem isso, quando o SAMU avisar que o paciente está vindo, já nos avisar que o paciente está vindo, porque aí a gente sabe que está vindo um paciente com 6 horas de início de sintomas, por exemplo, ou com 2 horas de início dos sintomas. Então, essa é a primeira coisa, quando a emergência receber a ligação do SAMU, está vindo um paciente com AVC, com X horas de início dos sintomas, já avaliar, já avisar o médico que está de sobreaviso. Mas também a Dona Maria podia ter chegado por conta própria, né, Zé? Eu não sei quanto é que está a porcentagem atual de pacientes que chegam espontaneamente na nossa emergência, no protocolo de AVC. Isso tinha melhorado bastante, né? Mas eles vêm de ônibus, eles vêm de carro, eles vêm a pé. A grande maioria, pelo menos aqueles que a gente consegue tratar, vem pelo SAMU, né? Aqueles que a gente consegue fazer terapia de reperfusão, 85% vem pelo SAMU. Aquele que chegou na minha porta, eu tenho que saber reconhecer os sinais lá na triagem. Então, qualquer sinal focal de início súbito, eu vou considerar um AVC. Quais são os sinais? Perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo.
dificuldade para falar ou compreender a fala, dificuldade para enxergar num olho, nos dois olhos ou numa metade do campo visual, tontura, que se manifesta como sensação rotatória, né, vertigem associada à falta de equilíbrio e falta de coordenação, e dor de cabeça súbita, insuportável, qualquer desses sinais, até prova em contrário, o paciente vai ser avaliado como um possível AVC. Então, depois de reconhecer que é um possível AVC, vai se verificar o tempo de início dos sintomas. E aí, o tempo de início dos sintomas é a última vez que o paciente foi visto bem, sem os sintomas, ou ele mesmo, às vezes, pode saber referir para vocês, mas se ele deitou às 10 da noite, não levantou a noite inteira e acordou às 8 da manhã, eu vou considerar às 10 da noite como horário de início dos sintomas, certo? Como é que eu desencadeio o protocolo do AVC? Isso vai depender de que recursos eu tenho no meu hospital para atender esse paciente. E a gente evoluiu muito, aquele protocolo de AVC que nós construímos lá atrás, que já estava o Zé, o Batista, acho que já estava o Márcio também. Então, quando nós construímos o protocolo, eu tinha tratamento até 3 horas de início dos sintomas. Então, o nosso protocolo era aqueles que chegavam dentro da possibilidade de tratar nessa janela terapêutica. Isso evoluiu muito, né? Então, a trombólise endovenosa hoje, eu posso tratar até 4 horas e meia de início dos sintomas. Trombectomia, eu trato já na rotina até 8 horas de início dos sintomas, e entre 8 e 24 horas de início dos sintomas, eu posso selecionar que pacientes poderiam ser tratados. E, além disso, o paciente que acorda com sintomas, eu também consigo eleger com protocolo de ressonância, eu consigo definir mais ou menos quanto ele tem de início dos sintomas. Então, hoje, a gente estende o protocolo de AVC agudo para desencadear o atendimento de urgência no paciente que iniciou com sintomas com menos de 24 horas, tá? Se ele não está nessa janela, é o paciente que chegou no segundo, terceiro dia, ele vai fazer uma tomo sem contraste, vai ser transferido para UV se for possível, idealmente essa tomo não mais do que 1 hora da chegada na emergência, para que a gente avalie e possa manejar esse paciente adequadamente. Às vezes é um paciente grave que tem hipercraniectomia descompressiva, ou é um AVC hemorrágico que eu tenho que rapidamente baixar a pressão, então ele também vai ser bem atendido, mas eu não preciso sair correndo com toda a equipe, certo? Se ele está dentro da minha janela de 24 horas de atendimento, eu vou desencadear o protocolo de AVC, esse paciente vai para a unidade vascular e vai ser desencadeado o protocolo de AVC agudo, e para os residentes da neurologia, que eu espero que estejam aí, é aqui que aciona o suporte. Então, chegou o paciente, o SAMU já avisou que está vindo, o residente já está atento, ele já pode avisar nesse momento a preceptoria, ou ele avisa aqui, né, o paciente já chegou no hospital, ele já coloca ali no join, avisando que tem um protocolo de AVC, tá? Esse paciente chegou na unidade vascular, ele vai ser atendido pelo médico emergencista e o enfermeiro, geralmente ao mesmo tempo, e nesse caso eu já estou com a minha stroke box, né? Então a minha stroke box está bem montada, eu não tenho todas as fotos aqui, mas ela tem tudo que eu preciso para atender um paciente com trombólise endovenosa. Então, geralmente, eu vou desencadear o protocolo de AVC e já vou pegar a minha stroke box nesse paciente que está dentro da janela de 4 horas e meia de início dos sintomas, certo? Então, o médico emergencista e o enfermeiro, ao mesmo tempo, vão atender esse paciente. O médico vai confirmar a hipótese de AVC e o tempo de início dos sintomas, acionar a equipe de AVC, idealmente, se a equipe de neuro já sabe que esse paciente está chegando, idealmente deve esperar já o paciente na emergência, checar a simetria de pulsos para descartar dissecção de aorta, né, para tentar descartar dissecção de aorta, e pedir tomografia, angiotomografia. Combinei com o Zé um pouquinho antes da gente começar essa discussão, que o protocolo vai ser tomo e angiotomo de crânio, por vários motivos. Já é o protocolo na maior parte do mundo, ele nos propicia saber o que está acontecendo com o paciente, se ele tem possibilidade de fazer tratamento endovascular, eu já sei, ou se ele não vai fazer tratamento endovascular, mas é um paciente mais risco que vai ficar claudicando, ele já está na minha mão, tá? Então, tomo e angiotomo vai ser o protocolo a partir de agora, para todos os casos que chegam nessa janela de 24 horas. Solicita o laboratório e prescreve o RTPA, que já está ali na caixinha.
Marcelo tá aí, o enfermeiro Marcelo tem ajudado muito, ele que montou o Stroke Box, junto com o pessoal da farmácia, né? Marcelo, como é que tá isso, que a gente tinha uma grande dificuldade de acionar, então, os exames, atrasava muito, isso melhorou, né? O que tem que ser feito? Eu combinei com o Marcelo que nesses momentos ele vai auxiliar. Olá, pessoal. Muito boa noite. A gente conseguiu, com a equipe da CGTI, uma prescrição facilitada de todos dos exames necessários para esse protocolo. Então, o médico vai entrar em solicitar exames, vai estar em lote. Nesse lote, você vai procurar protocolo de AVC. Dentro desse protocolo vai estar, então, esses exames que a professora Sheila comentou anteriormente. Só nós vamos ter que acrescentar a angiotomo. Isso está funcionando até agora perfeitamente, tá? Os exames estão sendo pedidos e está sendo executado. Qualquer problema que tiver, estou à disposição para corrigir. Isso tem funcionado muito bem, realmente era um gargalo inicial no tempo do atendimento, era o tempo que levava para liberar a prescrição inicial e a solicitação da tomo, isso não acontece mais, então já imediatamente é liberado e a gente já tem os exames em lote, são esses exames, hemograma, plaquetas, glicemia, sódio, potássio, ureia, creatinina, TP e KTTP, tomo, e agora vai ser incluída a angiotomo já para facilitar o protocolo. O enfermeiro vai funcionar 2 abocates calibrosos, não é butterfly, 2 abocates no braço não parético, coleta os exames laboratoriais, já na mesma punção, os frasquinhos para os exames já estão dentro da caixinha, para a gente não perder tempo com isso, deixa a cabeceira reta num primeiro momento, depois que a gente avaliar, a gente decide se pode levantar, exceto, óbvio, se estiver vomitando, verifica a pressão arterial sempre já na chegada, verifica hemoglicoteste. Se a pressão estiver acima de 185 por 105, aqui já é prescrito o antihipertensivo, que é o caso da dona Maria, que estava com 190 de sistólica, funcionou os abocates, coletou o laboratório, verificou a pressão arterial e já começa esmolol endovenoso para o paciente já ir para tomo, baixando essa pressão para possibilitar o tratamento, certo? Também, se estiver com temperatura acima de 37,5, a gente baixa essa temperatura, hipoxemia abaixo de 92% dá oxigênio, hipoglicemia, glicose hipertônica, e aí a gente precisa ver se o paciente estava hipoglicêmico e recuperou completamente o sintoma. Isso não era um AVC, era uma hipoglicemia, né? Então a gente tem que estar bem atento. E hiperglicemia piora o prognóstico, então idealmente a gente já vai corrigir a hiperglicemia também nessa fase. A solicitação do RTPA, apesar dele estar na caixinha, pessoal, alguém precisa prescrever, senão a farmácia depois anda atrás da gente, tá? A escala de déficit neurológico, que vai de 0 a 42, qualquer um pode aplicar, o 0 é o paciente normal, 42 é o mais grave possível, o emergencista, o enfermeiro, o neurologista, o fisioterapeuta, todo mundo faz. Geralmente a gente que faz, o neurologista, mas qualquer um pode aprender a fazer, é bem simples. O neuro chega, quando está dentro do hospital, idealmente já faz esse atendimento inicial junto, isso muitas vezes acontece, quando ele está em casa, já está sendo feito pelo médico e pelo enfermeiro, tá? Assim que foi feito toda essa avaliação rápida inicial, o paciente sobe para tomografia e angiotomo com a caixinha monitorizado. Com quem que ele sobe? Ou com o residente da emergência, e com o enfermeiro ou técnico de enfermagem, ou com o residente da neuro, e com o enfermeiro ou técnico de enfermagem, a gente vai discutir isso no final, certo? Então, o paciente não precisa ficar parado no box para fazer score do NIH. Funcionou os abocates, coletou sangue, viu a pressão, HGT e vai para a tomografia. E o NIH vai fazer onde? No caminho. Enquanto a gente tem uma tomografia longe, vai fazendo no caminho até chegar na tomo, tá? Tomo, a primeira coisa é avaliar se tem sangue ou não tem sangue. Tem sangue, vai para o protocolo de hemorragia cerebral. A primeira coisa que eu vou fazer assim que eu voltar para UV, baixar a pressão sistólica abaixo de 140 e cuidar todos aqueles parâmetros fisiológicos que eu já falei, glicose, saturação, temperatura, né? Se não tiver sangue, eu vou avaliar os outros critérios para exclusão da trombólise, né? Então, quem é o paciente que deveria receber terapia trombolítica com RTPA?
Possibilidade de começar a infusão até 4h30 do início dos sintomas, déficit neurológico com comprometimento da função, então tem que ter algum déficit, ele tem uma mínima paresia da face, esse paciente não vai ser trombolizado, tem só uma dormência na mão, então a gente define isso, tá? Tomo sem sangue. Quem que exclui? Pressão muito alta, é raríssimo excluir por esse motivo, mas por isso, na chegada, eu vi que a pressão da Dona Maria está alta, eu já começo a baixar essa pressão para não perder tempo. INR maior que 1,7, plaquetas menor que 100.000. Bem grande vermelho, eu não espero exame de sangue para começar a trombólise. Também bem grande, exceto se o paciente está usando anticoagulante antagonista da vitamina K, então varfarin, ou fenprocumona, né, o Marevan e o Marcumar, esses eu sempre tenho que esperar o resultado do TP. A gente tem um coagucheck que está comprado, que ainda não me aprovaram de usar lá para facilitar, porque isso aqui a gente perde 1 hora esperando o resultado do TP, tá? Quando é que eu espero plaquetas? Se o paciente tem história de plaquetopenia ou algum sangramento que sugira, porque senão eu não preciso esperar plaquetas. Então, a grande maioria, 90% dos pacientes, eu não espero exame de sangue, tá? Quando chegar o exame de sangue, mesmo durante a infusão da trombólise, eu checo, reviso, e aí, se tiver alguma alteração, eu posso parar a infusão, que é raríssimo acontecer. O outro critério de exclusão é uma área muito extensa na tomografia da chegada. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas essa é a tomo da Dona Maria, né, que chegou com NAEJ 14, uma NAEJ grave, hemiparética direita e afásica, e eu vou procurar aqui se ela tem sinais precoces de AVC. Ela tinha só uma hipodensidade na ínsula e um trombo na cerebral média, era um AVC bem recente, mas poderia evoluir para muito grave, porque ela tem um grande vaso fechado aqui. Então, quando eu vejo isso na tomografia, qual é a recomendação? Eu já lá na tomografia faço o bolos do trombolítico para não perder tempo e depois aí eu vou fazer a angiotomografia para ver se confirmar se aquilo ali é realmente uma oclusão e confirmou. É uma oclusão, tá? Então a gente não perde tempo, a gente primeiro faz a tomo, faz o bolos do trombolítico, depois faz a angiotomo. O que mais a tomografia pode me ajudar? Então, ela vai diferenciar a isquemia de hemorragia, vai excluir outras causas não vasculares, o sintoma neurológico focal, vai avaliar os sinais precoces de isquemia, que eu já mostrei para vocês, a extensão da área isquêmica, que é o que mais nos interessa, mas a tomo sem contraste já nos dá pista de oclusão de grande vaso, como esse caso que vocês viram. E também a gente pode ter outros sinais indiretos de isquemia, a gente não vai detalhar a tomografia hoje. A angiotomo, ela consegue ver o sítio preciso da oclusão arterial de um grande vaso, eu consigo avaliar a circulação colateral para ver se esse meu paciente tem mais tempo de penumbra viável para poder ser tratado, e naqueles casos de suspeita de trombose venosa cerebral, eu já avalio também sistema venoso quando for o caso. Ainda a gente tem um software de neuroimagem avançada, que automaticamente avalia a área de cérebro que já morreu e que está em sofrimento, que a gente usa em janelas mais estendidas para auxiliar na decisão daqueles pacientes que acordaram com sintomas ou que tem tempo indeterminado, a gente pode usar essa alternativa. E a ressonância de crânio, na maioria dos casos, ela não vai ser usada no AVC agudo, mas tem vezes que ela é fundamental e a gente vai pedir isso para vocês, eu já vou falar em seguida, tá? Então, a neuroimagem vai tentar me mostrar as regiões do cérebro, onde é que eu tenho a área comprometida, e também, se eu puder fazer angiotomo, qual é o vaso que está comprometido. Só para vocês verem, quando a gente fala em território da cerebral média, então, grandes áreas comprometidas, essa é a cerebral média, que ocupa 2/3 do hemisfério cerebral, né, e ela é onde mais frequentemente ocorrem os AVCs, então, um território mais do que 1/3 dessa artéria já comprometido na chegada, esse paciente tem um risco maior de sangrar e menor de ter benefício com trombólise endovenosa. Com tratamento endovascular, com a trombectomia, a gente consegue tratar pacientes com um comprometimento um pouco maior, tá? Só para dar um exemplo para vocês, aqui é uma área isquêmica de todo o território da cerebral média, então fica um tom mais escuro de cinza, e aqui 2/3 da cerebral média já comprometida, esse paciente mesmo que chegue rápido não deve receber trombólise, e aqui só para mostrar um território menor do que 1/3, para dar um exemplo.
Tem outros scores que a gente usa para a gente avaliar onde é que está o AVC, que eu não vou detalhar, mas a gente usa o score ASPEX para tentar quantificar e definir quais são as regiões comprometidas. Outros critérios de exclusão: paciente que melhorou completamente dos sintomas. Em princípio, a gente não vai fazer trombólise endovenosa. Função arterial em sítio não compressível, a gente pesa risco-benefício, é difícil acontecer essa situação. Paciente que fez CAT, por exemplo, não tem problema, porque a femoral é compressível, o paciente não é contraindicado de trombólise por causa disso. Nas últimas 2 semanas, cirurgia de grande porte ou procedimento invasivo. Hoje isso é risco relativo, né, mas critério relativo de exclusão. A gente pesa risco-benefício, conversa com o cirurgião, e geralmente se define por tratar esse paciente se for o meu único tratamento possível. Isso já mudou na diretriz desde 2015. Nas últimas 3 semanas, hemorragia gastrointestinal ou geniturinária, esse é critério de exclusão mesmo. AVC grave nos últimos 3 meses ou trauma de crânio, podem aumentar o sangramento, a orientação é não trombolizar. Infarto transmural, pessoal, a gente tratou recentemente um paciente. Isso é contraindicação relativa, porque o trombolítico aumenta o risco de fazer pericardite hemorrágica naquela área friável e até ruptura da musculatura miocárdica, tá? É raro, mas é mais comum para quem usou trombólise do que quem não usou. Então, os pacientes que tiveram infarto transmural recente, tiver oclusão de grande vaso, se eu puder tratar com trombectomia, melhor. Se eu não tiver essa opção e o paciente tiver um AVC grave, a recomendação é que ele faça trombólise, tá? Outros critérios de exclusão: AVC hemorrágico prévio, malformação arteriovenosa, também se rediscutindo, pesar risco-benefício, não tem nenhuma evidência que a trombólise vai aumentar o risco de sangramento. Agora, endocardite bacteriana e êmbolo séptico é contraindicação absoluta se o paciente já tiver esse diagnóstico quando fizer o AVC, porque eles fazem transformação hemorrágica espontânea. Fatores que pesam, mas não contraindicam: idade maior que 80 anos, a gente tem casos de centenários trombolizados, então isso não é contraindicação. NIH maior que 22, por quê? Paciente muito grave tem menor chance de se beneficiar do tratamento, mas se eu comparar com aqueles que não recebem trombólise, ainda tem benefício. Então, ensaio clínico mostrando que deve tratar pacientes com NIH maior que 22, se tiver dentro de todos os critérios de inclusão e não tiver critérios de exclusão. Dupla antiagregação, a gente recebe muitos pacientes com dupla antiagregação, aumenta um pouco a chance de sangramento, mas não é critério de exclusão. Aí a gente vai avaliar outras coisas para ver se a gente vai usar uma dose mais baixa. Crise epilética pode dar uma paralisia pós-crise, a gente chama de paralisia de TOD, mas não é critério de exclusão se eu achar que a crise convulsiva foi causada por um AVC isquêmico agudo, tá? A gente exclui se for uma crise convulsiva com paralisia de TOD por epilepsia. Esse é o caso que eu preciso de ressonância. A ressonância me ajuda a dizer se isso é uma crise com paralisia secundária ou é um AVC para eu tratar. Então, nesses casos, geralmente a gente vai pedir ressonância direto quando o paciente chegar, tá? Presença de aneurisma não roto, então achado casual de um aneurisma cerebral não é contraindicação de tratamento. E gravidez. Gravidez, idealmente o paciente vai para trombectomia se tiver oclusão de grande vaso. Se não tiver um grande vaso comprometido, a gente orienta a fazer trombólise endovenosa, isso também está em diretriz, a gente já tem vários casos tratados com benefício para paciente. Claro que não é um déficit mínimo, né? Paciente que tem um déficit que realmente vai impactar na vida dela, certo? Bom, agora aqui acontece alguma coisa que ele repete de novo, tá. Então, a ressonância, quando? Eu falei um critério para usar ressonância na fase aguda, que é o paciente que tem crise convulsiva e fica com paralisia pós-crise. Eu não sei se isso é um AVC isquêmico que causou a crise ou é uma paralisia de TOD. O outro motivo para usar ressonância é o paciente que acordou com sintomas. Então, o paciente deitou às 10 da noite, acordou às 8 da manhã, eu não sei que horas ele começou com sintomas. A ressonância consegue me auxiliar nisso. Então, se eu tiver uma difusão positiva, que vocês estão vendo aqui, brilha a área isquêmica aguda. Essa difusão começa a alterar em 30 minutos do início do AVC e dura algumas semanas. E aqui eu tenho o flare, é o mesmo corte próximo, né, que não tem nada,
que significa isso? Esse paciente está em janela com menos de 4 horas e meia, eu posso trombolizar. A gente já tem 2 estudos mostrando, um mostrando a segurança e um ensaio clínico randomizado, comparando, então, quem tratou e quem não tratou, e mostrando o benefício de trombolizar com esse critério. Então, mismatch, difusão e flare, tá? A gente usa isso no hospital. Bom, a outra coisa é suspeita de stroke mimics. Então, por exemplo, a crise convulsiva que eu expliquei para vocês, eu estou em dúvida se isso aqui é um AVC ou uma crise convulsiva. Esse paciente se beneficia, se eu tiver de dia no hospital e eu conseguir levar ele rápido para a ressonância, maravilha, porque eu faço rápido a ressonância, decido e trato o paciente se for um AVC. Se for na madrugada, que eu vou chamar o técnico em casa, que vai levar 2 horas para fazer ressonância, eu não vou perder tempo, tá, pessoal? Então, o que quer dizer isso aqui? Isso também está em diretriz. Stroke mimics, se eu vou perder muito tempo fazendo os exames de imagem, é melhor a gente tratar se for um déficit significativo, claro, né? Por quê? Porque esse paciente tem baixíssimo risco de complicação. Aqueles que a gente se preocupa com sangramento cerebral é os que têm AVC mesmo, tá? Então, esse aqui é para aquela nossa situação, principalmente a situação da madrugada, que é complicado a gente precisar fazer ressonância na madrugada, tá? Uso de anticoagulantes orais, os DOACs. Então, paciente usando os inibidores do fator 10, apixaban, rivaroxaban e edoxaban, só pode trombolizar se tiver parado o tratamento nas últimas 48 horas. Então, 48 horas ou mais. Dabigatran, a gente pode usar idarucizumab, reverte imediatamente a anticoagulação, e o paciente pode ser trombolizado a seguir, tá? Então, geralmente, tratamento pode ser de 15, 20 minutos após a chegada, após a reversão do tratamento. Heparina de baixo peso molecular, o paciente está anticoagulado a pleno com enoxaparina, só posso tratar se ele já parou há 24 horas, não tem exame para eu fazer para definir isso. Heparina não fracionada em bomba de infusão, eu vou avaliar o KTTP, e se o KTTP estiver normal, eu posso trombolizar, certo? E aí, inibidores da vitamina K, eu já falei para vocês, a gente pode discutir mais isso no final. Tem critérios de exclusão, vai receber aspirina em bolos, 300 miligramas, estatina, profilaxia de trombose venosa profunda e o manejo geral dos parâmetros fisiológicos. Não tem critérios, vai para trombólise endovenosa, idealmente, no máximo até 60 minutos da chegada no hospital, dá para ser muito menos que isso, mas a gente ainda busca esse alvo, e nesse caso eu não vou dar nem heparina, nem aspirina, nem outro antiagregante, e eu vou repetir a tomo em 24 horas, tá? Lembrar de reavaliar o NIH antes de fazer a trombólise e medir de novo a pressão arterial para ver se baixou. A dona Maria já está com 160 por 90, pode receber a trombólise. Não vamos desperdiçar a medicação. A gente tem frasco de 50 e 20 miligramas no hospital de clínicas. Geralmente, um de 50 e um de 20 é suficiente para tratar esses pacientes nessa dose 0,9 miligramas por quilo, onde o bolos eu posso dar já na tomografia para encurtar o tempo de atendimento, e o restante eu faço infusão em 1 hora. Aqueles que eu tenho preocupação de um risco maior de sangramento, por exemplo, é um paciente de 95 anos, duplo antiagregado, que foi difícil baixar a pressão e insuficiência renal crônica dialítica. Esse paciente ele tem risco maior. A gente pode usar dose baixa de 0,6 miligramas por quilo com 15% em bolos, então, e o restante em 1 hora, isso está provado já em ensaio clínico randomizado. Enfermagem, 2 acessos venosos periféricos, como eu falei no início, não colocar acesso venoso no lado parético, e a via de acesso é exclusiva da alteplase, a outra via é para o antihipertensivo, para o soro, para o anticonvulsivante, o que precisar, tá? Aqui, depois o Marcelo pode explicar melhor, a diluição é super fácil, a gente tem uma cânula, né, onde a gente coloca no frasquinho e inverte, então, Isso. Quer explicar, Marcelo? Quero, professora. O processo é super simples, só que tem um passo a passo que não pode ser trocado. O primeiro a ser puncionado é o frasco com o líquido, o solvente, tá? Que você vai virar ele puncionado junto com o Transofix dentro do frasco liofilizado. Se inverter a ordem, como o frasco tem vácuo dentro, é capaz desse pó sair do frasco na hora que você puncionar a membrana.
Então, sempre lembrar que o primeiro frasco a ser funcionado é com a solução a ser dissolvida. E aí mistura com o movimento circular, não sacode, e aí não sacode, no momento não pode criar bolha. Isso, no momento então que ficar homogêneo, pode fazer a aspiração para fazer o bolos, tá? Monitorar a pressão arterial, manter abaixo de 180 por 105, e geralmente a gente deixa abaixo por volta de 160 sistólica, de 15 em 15 minutos nas primeiras 6 horas, e manter nessa frequência se precisar de antihipertensivo. Monitorização cardíaca contínua, manter saturação adequada, então os parâmetros fisiológicos que eu já falei, e todos fazem um eletrocardiograma após voltar da tomografia. Evitar punção venosa central, evitar punção arterial, sondagem vesical, se precisar por bexigoma, só após 30 minutos terminar o RTPA, eu posso utilizar, então, sondagem vesical para aliviar um bexigoma. Raramente precisa. A gente deixa sem sonda nasointeral por 24 horas, o paciente fica com soro fisiológico, monitorando o HGT, e aí a gente libera a alimentação no dia seguinte, depois da avaliação da deglutição, e monitorar o estado neurológico, tá? Para finalizar, só para lembrar, edema orolingual, pode acontecer, para vocês saberem como é que é a impressão, geralmente é durante metade para o fim da infusão do trombolítico, começa a inchar o lábio, a língua, e a gente tem que parar a infusão e dar metilprednisolona, difenidramina e ranitidina. Alguns casos raríssimos a gente já precisou usar adrenalina, tá? E aí lembrar que cefaleia súbita, intensa, piora da escala de NIAGE, elevação súbita da pressão arterial ou crise convulsiva, a gente tem que suspeitar de sangramento durante a infusão, a gente para a infusão da alteplase, o paciente vai imediatamente para tomo, faz a tomografia, se a tomografia está boa, volta a infusão imediatamente. E aí, nesse caso, se tiver sangramento, a gente coleta coagulação, fibrinogênio e tipo sanguínea, e sempre, se tiver sangramento, tem que chamar o neurologista, não é o neurocirurgião, que vai decidir o que fazer, porque é só esse sangramento que nos preocupa, os outros a gente não precisa fazer reversão. Tá, pessoal? Bom, e aqui como que faz a reversão? Raramente a gente precisou no hospital, mas a gente pode usar crioprecipitado, a gente pode usar ácido tranexâmico ou ácido aminocaproico, certo? E nos pacientes fora de janela, eu posso utilizar a trombectomia entre 8 e 24 horas, e aí já é um ensaio clínico randomizado, o Resilient Extend, que a gente está, então, incluindo pacientes entre 8 e 24 horas, e pacientes com oclusão de grande vaso e NIAGE baixo, a gente vai ter também até 12 horas a possibilidade de randomizar para um estudo super importante, que é o estudo da tempo 2 com tenecteplase, talvez dando uma possibilidade maior para esses pacientes com janela mais estendida, com trombólise endovenosa e NIAGE baixo. Era isso, Zé. Só para lembrar o fluxo para o pessoal, né? Perfeito. Agradeço, Sheila, por ter se mantido dentro do horário, isso é bem importante para nós, né? E agora é aquele momento onde a gente vai aproveitar, então, a presença de todos os colegas que estão aqui conosco, para a gente poder discutir as oportunidades de melhoria, né? Esse é o grande objetivo dessas aulas, revisar o protocolo, relembrar alguns detalhes, como vocês puderam observar. Em cada um desses detalhes, um de nós vai ser muito importante. E agora a oportunidade de a gente conversar sobre melhorias. Eu fiz algumas anotações aqui. A primeira pergunta que eu faço, Sheila, é em relação aos nossos tempos, né? A gente tem que buscar sempre a melhoria dos tempos. Então, o que tu pode nos dizer, como é que estão os nossos tempos dos pausas clínicas, desde a chegada do paciente, tempo até a realização da tomografia, tempo até o início da trombólise, o que tu pode nos dizer dos tempos? Bom, o chefe dos tempos é o Marcelo, né, que é a dissertação de mestrado dele, tem nos ajudado muito, melhorou bastante, Zé, sabe? Estava muito ruim no passado, a gente batalhou muito, o Marcelo fez várias modificações no processo, trabalhando junto com o pessoal na emergência, e melhorou bastante, né, Marcelo? Sim. O tempo hoje, pode falar. Hoje, o nosso delta-T, que é o tempo total do paciente para trombólise, estamos em 1 hora redonda, 60 minutos dentro do que é preconizado. Estava em 90 minutos o ano passado, estava muito ruim, sabe? Estava muito elevado. Então, que bom que melhorou, porque eu lembro que a gente cobrava muito esses 90 minutos que estava.
Isso, melhorou, graças a Deus. Ainda pode melhorar algumas coisas, é bom que o Thiago tá aí, Thiago. Então, geralmente vai rápido para tomo, tá? Mas tem alguns momentos, a gente sabe que a noite é um problema, às vezes, né? E se tem que fazer anjo-tomo, aí de noite, na madrugada, Complica, é complicado. pela falta do técnico. O técnico em casa. Mas a gente já teve situações de noite que levou 1 hora para fazer por algum motivo, assim. Então, eu acho que o que podia reforçar... Essa é uma preocupação, Sheila. Pode falar, Zé. Essa é uma preocupação, eu queria ver a opinião do Thiago, também o Fabrício também está conosco. No momento em que a gente define a questão da angiotomo, que, enfim, como eu conversei contigo antes da reunião, a gente detecta isso, que o paciente faz tomo, depois se decide pela angiotomo, traz o paciente, volta o paciente, que o ideal realmente é que a gente faça a tomo-angiotomo, né? Eu queria ver com o Thiago essa questão prática do dia a dia, contemplando todos os turnos, como é que tu vê isso, Thiago, do ponto de vista operacional, vamos dizer assim? Boa noite a todos, obrigado pelo convite, prazer participar desse encontro. Eu estou juntamente com o Fabrício, que é o chefe da unidade de tomografia do serviço, que conhece bastante essa operação, e eu vou passar a palavra para ele, e eu também depois quero fazer alguns comentários. Fabrício, tudo bem? Fabrício? Será que ele está aí? Desculpa, eu tinha me esquecido de tirar o volume, pessoal. Boa noite a todos, tá? Boa noite, Fabrício. É um prazer poder participar aqui. Eu vejo a inclusão da angiotomo como uma oportunidade de nós melhorar a qualidade do nosso atendimento na tomografia, tá? A gente, nos últimos 5 anos, a gente tem tentado melhorar os nossos fluxos lá dentro da radiologia para dar a resposta que o hospital precisa, e a gente sabe a Sheila, mais do que nunca sabe, eu fiz o meu mestrado junto com a Sheila, sabe que a gente quer entregar os melhores resultados para a emergência, para a internação e para os pacientes ambulatoriais. A gente esbarra em algumas questões burocráticas do hospital que já estão sendo analisadas na direção médica, tá? Se avizinha uma mudança de uma passagem de sobreaviso dos técnicos de radiologia para um plantão dos técnicos de radiologia, a gente vai atender em 24/7, tá? Seria maravilhoso. A gente está buscando isso aí e já a direção médica já nos acenou com essa possibilidade. É claro que a gente não tem nada assinado ainda, a gente sempre quis ter isso, a gente sabe que isso é muito importante, tá? A gente não tem a menor dúvida que isso é necessário. Partindo desse princípio, Sheila, José e todas as demais pessoas que se encontram aqui, a gente já tem tentado ter algumas medidas para reduzir esse tempo e contribuir especialmente nos pacientes de AVC, que são aqueles que têm essa meta e esse objetivo do tempo porta-agulha, né? E no meio disso o tempo porta-tomo, né? A gente tem enfrentado algumas dificuldades que são dificuldades burocráticas e infelizmente às vezes a gente não consegue transpor elas no tempo que a gente gostaria, né? Mas fiquem sabendo que eu fico em cima, eu sou chefe dos técnicos de radiologia também, são 65 técnicos, tá? Eu fico em cima desses tempos. É claro que a gente às vezes acontece em situações que fogem até a possibilidades deles atenderem em tempo. Tá? Eles são técnicos comprometidos, vocês podem ter certeza disso, são 4 técnicos que participam desse sobreaviso. Mas, enfim, esse é o quadro que a gente tem. Acho que quando a gente tiver o tomógrafo na emergência, esse fluxo vai estar limpo. Tá? A gente está programando algumas mudanças profundas no fluxo dos pacientes para tentar atender, afinal de contas, a gente sabe que o cuidado é centrado no paciente, está lá escrito no plano de negócio do hospital. A gente segue à risca isso, tá? E eu estou aqui tentando mostrar isso para vocês. Quanto à aplicação de angiotomografia na madrugada, eu vou ter que treinar os técnicos que estão fazendo as tomografias sem contraste para que eles façam isso. Isso leva algum tempo. Enquanto isso, a gente ainda vai precisar chamar o técnico para fazer a angiotomo,
tá? Eu já conversei com o Marcelo numa reunião que a gente teve há meses atrás, a Sheila estava junto, tá? A gente está sempre reiterando, refazendo as reuniões com os nossos técnicos para que eles realmente não percam isso de foco, tá? Paralelamente, a gente tem que ter os nossos radiologistas prontos para dar o laudo e ajudarem, na verdade, não é nem dar o laudo, é ajudar o neurologista nessa hora, né? Eu sei que os neurologistas são praticamente melhores que os radiologistas, porque tem só isso o tempo todo e sabem muito disso. Mas, assim, eu me coloco à disposição para ajudar no que for preciso. Vocês podem contar com a radiologia para a gente resolver os problemas. E eu quero dizer assim, ó, que eu não tenho esse dado de 2 horas na demora, Sheila. Eu fico muito preocupado quando tu fala isso. Não é para todo mundo, mas assim, eu vou te dizer que tem casos que o Thiago foi acessado porque, assim, aconteceu de não ter técnico, não sei, claro que são situações excepcionais, mas aconteceram. Eu fico muito preocupado com isso, assim, sabe? Não, mas alguns casos foram, todos os casos pontuais que aconteceram, o Thiago ficou sabendo, não foi comigo, tá? Mas eu já tive caso de eu esperar por 1 hora para chegar a pessoa, mas tudo bem. Tudo bem, a gente sabe... Eles realmente, a gente acha assim, é meia hora, né? Porque o cara tem que levantar da cama, botar uma roupa correndo, pegar o carro e ir para o hospital. Ele vai demorar 20 minutos, 30 minutos, ele vai demorar. Isso não é bom. Eu sei disso, Sheila. Eu não estou defendendo e jamais vou defender isso. Não, claro. Você sabe disso. Mas assim, tem que ficar claro que nós estamos lutando e a direção médica já nos acenou com essa possibilidade. E você, Zé, o que tu acha da gente deixar durante o dia, tomo e anjo-tomo, e à noite, para essa situação, eu não vou... Eu acho que do ponto de vista operacional, eu acho que tem que ter essa lógica, né? Eu queria só lembrar que a gente evoluiu muito. Eu lembro de reuniões onde a discussão era o transporte. Não, melhorou muito, isso aí a gente nem fala mais. Né? Nós evoluímos muito, acho que a gente está evoluindo cada vez mais, a gente só tem elogio, entendimento, enfim, do grupo todo de enfermagem, dos colegas da radiologia. São maravilhosos. Acho que, do ponto de vista operacional, a gente tem que colocar aquilo que efetivamente vai ser factível de ser realizado já de imediato, tá? Então, acho que a gente operacionaliza, vejo isso com o Thiago e com o Fabrício também, de ser no horário habitual, ou das 8 às 18, enfim, conforme vocês definirem esse horário. Que horário que seria? Não, mas a gente consegue aí eu deixo a critério de você. Desculpa, José. A gente consegue atender até às 11 da noite, a gente tem técnico lá na tomografia. Que bom. Entende? A gente tem um hiato entre 7 da manhã, e a gente já estendeu o máximo que conseguia, tá? Entre 7 da manhã e 7h45, 7h30, 7h45, tá? Isso me incomoda profundamente também. Esse horário é horrível. É horroroso quando acontece alguma coisa nesse horário, tá? Mas nesse horário, inclusive, a equipe de enfermagem me sinaliza seguidamente, né, os colegas, os técnicos, que pega a troca de plantão dos colegas que estão na unidade vermelha, e aí é o atraso do colega que quer sair do plantão e é a preocupação do paciente que chegou. Então, realmente é um horário caprichoso que volta e meia a gente é pego aí de calma. Tá? Mas se Deus quiser, ele há de querer, nós vamos acabar com isso aí, tá? Tá bom. Então, das 8 às 23, eu posso pedir tomo e anjo-tomo, e de noite em casos selecionados. Vamos começar assim? Vamos dar esse primeiro passo. Thiago, desculpa, mas a gente pode dar esse primeiro... Eu não sei se o Thiago ia falar, eu acabei Tu ia falar alguma coisa agora? Fabrício, fica à vontade, depois de ti eu falo. Tá. Não, das 8 às 11 a gente combina assim, amanhã eu já vou estar no hospital, a gente já combina isso aí, e de madrugada a gente faz provisoriamente isso aí. Quando precisar. Quando for selecionado, né? Tá isso. Então, obrigado. Eu só gostaria de fazer assim, fazendo eco às palavras do Fabrício, né, e para deixar isso bem claro para toda a equipe, especialmente para o Zé Pedro e para a Sheila, assim, em primeiro lugar, nosso comprometimento com o protocolo. A gente sabe disso. E a gente admira muito o trabalho de vocês, a gente sabe o quanto isso evoluiu, e a gente está procurando acompanhar essa evolução. Sim.
né? Então, assim, nós estamos totalmente imbuídos da importância, isso é claro que é inquestionável, né? E eu tenho uma confiança inteira no Fabrício, que é uma pessoa que eu sou testemunha do empenho dele em cada vez mais o tempo entre a chegada do paciente e a tomo, e em também ajustar as questões do sobreaviso e da realização do angiotomo. Nós temos entraves que são comuns a múltiplas áreas do hospital, do ponto de vista burocrático, e que a gente luta contra isso. E a grande sinalização que o Fabrício já fez é assim, a gente está batalhando para ter um plantão de 24 horas de técnicos. E isso deverá acontecer no caminho do novo tomógrafo que deverá chegar na emergência. O hospital tem um novo tomógrafo comprado, né, que a ser instalado na área da radiologia lá na emergência, que a gente tem a estimativa que a engenharia tem nos dado, tem um cronograma, inclusive, um cronograma validado para isso, é que até o fim de dezembro a área da radiologia na emergência vai estar pronta, com um tomógrafo instalado, e nós estamos nos programando dentro do serviço para, no máximo até lá, quem sabe até antes, ter esse plantão de 24 horas. Vocês podem imaginar que isso não é uma coisa simples, do ponto de vista de gestão, né? Mas a gente... é mais assim, só para confirmar que nós temos a vontade de ter a mesma excelência que vocês têm no tratamento, né, no nosso caso, o diagnóstico, né, dos pacientes com AVC, tá bem? Só... Perfeito. Não somos parceiros, a gente obrigado, sabe. Ricardo. Muito bom. Eu vou aproveitar agora, só para a gente não perder a oportunidade, temos aqui as colegas da enfermagem, a professora Michele, a professora Maria Luísa, o Marcelo já se manifestou, Morgana, enfim, fiquem à vontade para comentar essa questão dos processos e dos cuidados, e também onde a gente pode avançar em melhoria. Colegas da enfermagem, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Parabéns, muito bom te ouvir. Eu sou uma enfermeira mais da gestão, mas a gestão faz parte desse suporte que a gente dá, né, para os enfermeiros, e concordo com o Zé, nós avançamos muito, tínhamos muitas reuniões para conseguir alinhar, né, Fabrício, o transporte, e suplantamos, então isso não é mais o problema, e essa notícia que eu recebo agora da nossa tomógrafo na nossa área da emergência me dá um alívio muito grande, porque a gente já estava começando a estudar fluxo, como sair daquele prédio, né, daquele extremo, para ir no outro extremo levar na radiologia. Sim. Então, assim, fiquei bem aliviada com essa notícia. E nós, da enfermagem, continuamos à disposição para continuar melhorando os tempos e discutindo, né, e alinhando para o bem dos nossos pacientes. Eu fico muito feliz. Era isso. Perfeito. Michele, algum comentário, por favor? Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sheila, e Marcelo, em especial, e os doutores da radiologia. Obrigada pela excelente explanação. Eu acho que tem coisas que a gente muito se andou, né, em relação ao AVC. Eu que fui enfermeira assistencial durante 9 anos ali na emergência, e estou há 1 ano, então, nessa parte mais da docência, eu acho que muitas coisas se alinharam, mas tem algumas coisas que a gente tem que ainda azeitar, como fala o Zé, né, para que esses entraves não aconteçam mais e a gente não acabe prejudicando o paciente, né, porque esse é o nosso maior intuito ali, né, Sheila? O Marcelo, acho que trabalha muito, né, a questão dos tempos. Eu acho que a gente tinha que pensar na relação da angiotomo, como vocês estavam falando agora, né, infelizmente a gente tem somente 4 técnicos na UV, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. Eu não sei como é que está o tempo, assim, de vocês, até o Fabiano pode me ajudar, né, que fica bastante na UV durante a manhã, as meninas da manhã que estão aí, mas que a gente acaba deixando um técnico lá na radiologia, e para a gente azeitar bem o protocolo em relação a isso, principalmente a inserção da tomo e angiotomo, né, agora, para que não ocorra, então, entrave, né, a partir de agora. Mas excelente.
Excelente Sabe, mesmo. Michele, que eu acho Oi. que isso vai melhorar, porque, na verdade, o que acontecia? Levava para tomo, fazia tomo, descia para ver, aí decidia fazer angiotomo, subia para angiotomo, então era 2 vezes, né? Então, eu acho que esse fluxo vai ficar até melhor para essa disponibilidade de técnicos também. E a disponibilidade do tomógrafo, concordo muito com a Maria Luísa, eu acho que isso é um ganho, né, para Maravilhoso. o bloco B, que logo nós estaremos lá, né, eu acho que diminui tempo também de trajeto, tudo isso é ótimo para o paciente, mas como a Maria Luísa falou... Eu lembro que quando a gente começou a desenhar esse processo todo da migração e antes ainda da obra, lembro bem que era a condição casada, né, Tiago e Fabrício, é a nossa migração junto com a radiologia, né? A radiologia é fundamental nos nossos processos. Radiologia geral, ecografia, tomografia, né, para todos os protocolos assistenciais é fundamental. E essa presença conosco, que a gente tem essa previsão que realmente vai acontecer até o final do ano, e torcemos nós que no próximo verão a gente já esteja com tudo liso e tudo próximo, e os tempos, se Deus quiser, vão ficar melhor ainda, né? Queria só fazer algum comentário, Sheila, que bom que tu esclareceste essa questão da ressonância, né? Eventualmente, se o Tiago quiser comentar, acho que a gente já tinha alinhado. No segundo momento, né? É o segundo momento, não é o primeiro momento. Né? Não, então, naquelas situações... a gente também frisar, exceto quando o neurologista define que é importante, né, Sheila? Para o protocolo, são mínimas situações, mas Pode aí falar, que a gente precisa. Não, quando são mínimas situações, mas que a gente precisa, né? Naquele que acordou com sintoma e naquele da dúvida do diagnóstico, porque aí decide para poder fazer o tratamento, mas são minoria dos casos. Eu ia comentar em relação à questão dos medicamentos, o Marcelo já colocou muito bem, os nossos colegas da farmácia, farmacêuticos também estão conosco aqui, nesse sentido. Uma pergunta que sempre vem, Sheila, e isso envolve a questão da gestão, é a questão dos exames complementares no cenário do AVC. Passamos pela primeira etapa, fizemos a tomografia, fizemos a trombólise, a questão da solicitação dos exames complementares, tá? Tá. A gente teve reuniões na época da implantação do PIN na emergência, a respeito dos exames de imagem do ecocard e do eco de carótidas. Então, acho que também é uma oportunidade da gente conversar um pouquinho de novo aqui, o que a gente havia padronizado, que é realmente avaliar a opinião de vocês e a solicitação do residente do contratado, quando realmente o caso vai precisar que a gente solicite e não gerar aquela solicitação antecipada, que por vezes pode ser até desnecessária. Queria que tu comentasse um pouquinho desses métodos complementares, por favor. Perfeito, Zé. Bom, se a gente fizer tomo e angiotomo, não precisa fazer eco de carótidas, então, e já nos aconteceu de fazer angiotomo, tomo e angiotomo, e quando a gente vê que tinha pedido de eco de carótidas, então, não é para pedir eco de carótidas mesmo, né? E a gente fez toda uma reunião com a emergência e com o Murilo também a respeito de ecocardio, né? Então, a gente combinou da não necessidade de ecocardio naqueles pacientes que já têm um ecocardio recente dos últimos 6 meses, então a gente não tem pedido, e aí, o ideal mesmo é deixar que a gente faça a solicitação, a gente tem round todos os dias com os residentes, e a gente pode solicitar, e ecocardio geralmente não nos atrasa para a investigação etiológica, então não precisa pedir na emergência, a gente pode pedir na emergência, não precisa o emergencista pedir. Perfeito. Para a gente tentar terminar perto do horário, só queria te perguntar, que foi um grande avanço para nós, no protocolo assistencial, a questão da intervenção percutânea, né? Então, eu queria te perguntar, nesses casos de mais estendidos, de obstrução central, como é que a gente está evoluindo no hospital nesse sentido? Até convidei também colegas, o Lucas está aí conosco, né? Para vocês comentarem rapidamente como é que está evoluindo esse cenário da intervenção percutânea. Sheila, Lucas, também fica à vontade, por favor. Tá, bom, em primeiro lugar, eu já deixo o Lucas falar. A gente fez o estudo Resilient, o Clínicas liderou esse estudo, né? Vocês talvez tenham visto, foi publicado no New England em junho, que mostrou que a trombectomia é efetiva e custo-efetivo, o estudo de custo-efetividade está indo em breve no SUS, né? Então, realmente, os pacientes se beneficiaram do tratamento.
O estudo foi até 8 horas de início dos sintomas, com seleção só por tomo e angiotomo, tá? Então, a gente está com o pedido de incorporação na Conitec para que seja viabilizado pelo SUS, porque o estudo foi do Ministério da Saúde. Então, o processo está andando lá. Como é que a gente está nesse momento? A gente está com o dispositivo doado, porque a gente fez uma negociação. Quando acabou o estudo, ninguém mais ia fazer tratamento, então a gente negociou para que o que sobrou de dispositivo a gente continuasse usando na rotina, enquanto não é aprovado, e a minha intenção, na verdade, era conversar com o Berger ou com a Nadine para ver se eles conseguem adquirir alguns dispositivos que para a gente não ficar sem quando acontece de não ter essa doação, né, Zé? Por enquanto, a gente está conseguindo tratar os pacientes com oclusão de circulação anterior. Circulação posterior, a gente não tem device. O Lucas, às vezes, faz uma mágica ali, mas é muito ruim, tá? E agora a gente tem um ensaio clínico de 8 a 24 horas de início dos sintomas, então, pelo menos 50% daqueles que tiverem chance, ou seja, tem uma área pequena comprometida e tem uma área grande para salvar, a gente pode randomizar para tratar sem software de perfusão, porque o que a gente quer mostrar no SUS com software de perfusão já está provado que pode ser feito, mas quem é o hospital que tem? A gente tem doado só para o ensaio clínico, e tem 5 hospitais no Brasil, então a ideia é a gente poder selecionar com tomo e angiotomo numa janela até 24 horas de início de sintomas para trombectomia também. Perfeito. E o Lucas está Okay, aí, não Lucas, sei se ele quer comentar das dificuldades, Lucas. Boa noite a todos, agradeço aí o convite para falar, acho que basicamente eu reafirmo tudo que a professora Sheila falou. A impressão que eu tenho é que dentro dessa tônica de trazer a pesquisa, de trazer a inovação, a gente conseguiu ter grandes avanços nessa área do tratamento percutâneo, coisas que antes a gente viu que alguns anos atrás eram um desafio, uma excepcionalidade, hoje em dia já estão funcionando muito bem, né, dentro do hospital, e todos que estão presentes aqui têm um papel extremamente importante nisso, né, eu sempre digo que a parte mais fácil é a nossa lá de fazer o procedimento, porque chegar rápido, atender rápido, fazer uma boa imagem, indicar, o pessoal preparar, levar, isso é o que realmente faz diferença. E quando chega lá, a gente já sabe o que vai acontecer, vai sair o coágulo ou não vai sair dentro do paciente, é só isso, entendeu? Mas tudo que vem antes é o que faz diferença, então eu aproveito aí para parabenizar todas as equipes que estão envolvidas nisso, e tem muita coisa boa aí, a gente está evoluindo muito bem nesse cenário, dentro do contexto todo que é o Brasil, que é o SUS, assim, eu estou bem satisfeito com o que eu estou vendo. Perfeito. Colegas residentes, por favor, colegas contratados, algum outro comentário para nós finalizarmos aí no horário, né? Agradeço de antemão aqueles todos que participaram aí conosco, foram mais de 100 participações, acho que isso é um momento, assim, realmente muito importante de congregação de todos os agentes aí desse processo, né? Fiquem à vontade para fazer os últimos comentários e posteriormente estaremos encerrando, então, a reunião. Por favor, radiologia, colegas de apoio, fiquem à vontade para comentar. Gostaria de fazer uma pergunta para a Sheila. Anotei algumas perguntas aqui. Estão me ouvindo? Oi, Gerson. Sim, não tinha te visto aí, Oi. Tudo bom? Que está aí desde o início também, né? Desde o início que a gente montou o Gerson, serviço. por favor. Então, parabéns pela apresentação, estava realmente muito boa, completa. Uma dúvidas operacionais, eu anotei algumas já foram abordadas, respondidas. Eu fiquei ainda com duas lá do início da exposição. Uma é a questão de avisar o plantão da neuro, o residente da neuro, antes do paciente chegar no box. Na minha experiência, que é bastante grande, o pessoal chega muito rápido. Eu não costumo avisar antes que o paciente chegue, porque eu acho que bota muita pressão em cima da equipe da neuro, que já trabalha excessivamente, ao meu ver, assim, tem muita coisa para fazer, muitos pacientes, muitos atendimentos, e muitas vezes o paciente chega, não é AVC. Ele foi triado lá pelo atendimento básico, como fosse um AVC, e tem diferença de qual SAMU que está trazendo também, com mais frequência, um SAMU traz pacientes que não são AVC e é triado como AVC. Então,
e eu tenho a experiência positiva de que o paciente chega, eu avalio, eu aviso o plantão, e eles chegam muito rápido, e eu não noto diferença nessa questão de avisar o colega meia-noite que talvez vai chegar um AVC, entendeu? Então, eu não vou seguir essa orientação. Porque eu vou dizer uma coisa aí, meu. Assim, eu não noto diferença, sabe? E outra questão... Oi? Desculpa te interromper, os residentes da Neuro vão ter que pagar um churrasco, pode ter certeza. Na verdade, obrigado, professor Gerson, ele está dizendo. Não, mas na verdade, assim, eu te entendo, de madrugada realmente é complicado, Gerson. Mas, por exemplo, a criatura está chegando na casa da namorada para jantar. Se tu avisa que está chegando um paciente, o cara come rápido, sei lá, para se preparar, entendeu? Está entrando numa festa. Eu já não sou tão liberal quanto o Gerson. Eu acho que tem que não acha que tem que avisar. Não, eu acho que nem que seja para a pessoa se preparar, Gerson. Eu prefiro saber antes, para te falar a verdade, né? Mas eu posso discutir internamente lá com o pessoal da Neuro sobre isso. E a outra coisa, quando eles preferem, né? Não, é que assim, ó, se a gente chega, é sepse, é hiponatremia, é doença metabólica, sabe? É pneumonia, e não é AVC. E daí tu chama, o cara vai lá, entendeu? Se tu acha que realmente tem muitos pacientes, porque eu enxergo o que é AVC, né? Porque vocês não chamam nos outros. Não, a gente então, se tem tantos assim, Não, e a velocidade com que o pessoal vem realmente muito rápido, assim, não, o paciente às vezes nem foi para tomo e já estão ali, se materializando. Não, eu acredito, é mais para estar preparado e para ter em algumas situações, quando eles estão dentro do hospital, assim, ó, o paciente vai chegar em 20 minutos, ele já está ali, já estarem ali esperando, quando estão dentro do hospital, né? No dia, assim, no horário comercial, talvez. Isso, tá bom. Vamos começar no horário comercial. Não, isso é importante, importante que o Gerson coloca, que é o sentimento dos colegas como um todo, né, da emergência, que é a prontidão, né, mas sabe como é que é, né, como o tempo é neurônio, né, eu aprendi assim, né, tempo é músculo, tempo é neurônio, né. Isso. Antes a gente acionar as pessoas, seja um pouquinho depois que tu recebeu a ligação, enfim, né, eu acho que é importante a gente acionar e o colega, a gente já fez várias avaliações, quem faz já fez sobre aviso, que tu chega na hora e não é bom que não era, mas enfim, tu foi lá e fez o teu papel, né? Acho que é importante sempre essa prontidão, mas sem dúvida o pessoal é muito prestativo e não, eles chegam rápido, a gente sabe. Uma forma que dá para ser feita é colocar no join, que está ali na frente, só deixar o recadinho. SAMU avisou que está vindo um protocolo, né? E aí, bom, se a pessoa não quer, mas dá uma olhadinha, então não precisa ligar para a pessoa. Então, essa é uma forma, alguns têm feito isso e ajuda, né? A pessoa está ligada que, olha, daqui a pouco eu vou ter que ir para o hospital. Quando eu fazia sobreaviso, eu achava bom eu saber que daqui a pouco eu tenho que ir para o hospital. Professora, só reforçando, no box da nossa UV tem esse tablet que tem esse aplicativo Join ali, que é justamente por causa do horário, pessoal. Tá bom. Tá bom, Marcelo. Então tá, obrigado. Perfeito. Mais algum comentário, colegas da radiologia, mais uma vez, obrigado pela participação, viu? Obrigado, Gerson, colegas, profissionais de todas as áreas, nossos residentes e alunos aí também que participaram, muito importante a presença de vocês. E com esses agradecimentos finais, então, finalizamos, né? Já são passadas das 8h30. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos. E certamente dessa reunião sairão melhorias e futuramente na nova emergência avançaremos mais ainda com melhorias em todos os cenários aí, com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, obrigada, Zé. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada.